Bem, pessoal, então vamos recordar um pouquinho a programação Ladder, tomando por base o software da Siemens, o Logosoft Comfort, na versão 6.0, e que está disponível na página. Vocês já devem ter abaixado e instalado na máquina de vocês. Logo no início eu posso escolher no tipo do programa, quando ele for novo, entre uma programação por diagrama de blocos ou a programação Ladder. Vamos discutir o Ladder, que é a base e a principal forma de programação na indústria. Muito embora não haja uma norma que especifique o tipo de software que deva ser utilizado para a programação dos CLPs, nós temos que todos eles, de alguma forma, apresentam os seus recursos, com os tipos de conexões que podem ser utilizados, algumas pré-programadas, e uma área de programação. E como nós vimos ao longo do semestre, a programação em Ladder parte do princípio de que eu tenho uma barra de alimentação que alimenta o meu circuito como se estivesse injetando corrente, e conforme a lógica de programação, o caminho que essa corrente percorre até acionar uma bobina é que faz com que a gente tenha então desenvolvido um programa para esse CLP. Como exemplo, nós vamos utilizar um contato de selo para ilustrar o uso de algumas dessas ferramentas de apoio. O que nós queremos então no contato de selo é utilizar um programa que possa, através de contatos pulsados NA para partida e NF para parada do sistema, eu possa manter uma chave ativa, ou seja, que eu possa ligar o motor. O que é importante para qualquer tipo de programação é que a gente caracterize esses dados de entrada, e isso será um critério de avaliação. Então eu venho aqui na edição e vejo a relação dos nomes de entrada e saída. Então eu posso, por meio dessa ferramenta de apoio, nomear as características de cada um dos meus elementos que eu utilizo de entrada e saída. Lembrando, entrada é tudo que eu preciso saber do sistema para que, a partir de uma determinada lógica, eu atue nesse sistema. A atuação se dá por meio das saídas. Nesse exemplo que nós estamos desenvolvendo, o que eu preciso saber do sistema é, primeiro, eu preciso ligar o sistema? É um comando que me manda fazer isso. E eu preciso também de uma entrada para desligar o sistema. Então está aqui o meu liga e o desliga, e isso será feito de maneira que eu atue no motor, mantendo uma bobina energizada, portanto o motor ligado. Então está aqui as características para esse exemplo simples nosso. Como nós também vimos em sala ao longo do semestre, essa é uma situação bastante característica e importante, e que também pode servir como referência para um flip-flop. Então nós temos com o botão pulsado NA, eu faço a seleção, coloco na minha área de programação, e aí acontece o que também é característico para as diversas formas de programação. Eu posso associar esse contato que eu quero colocar na área de programação a qualquer uma das possibilidades. Então, como estamos iniciando o programa, eu tenho aqui as entradas, alguns registradores, nível lógico alto e baixo, e também as posições de cursor. Esse é o nosso primeiro, está lá a minha entrada, é o meu botão liga. O meu botão desliga, nós sabemos que ele é normalmente fechado, portanto, está aqui o meu normalmente fechado na programação. Vou colocar, de novo ele aparece as minhas possibilidades, só que agora eu quero então ele associado ao meu desliga. Então está aqui, graças à representação, eu já tenho esse nomenclatura colocada, está lá liga e desliga. E por fim nós vamos então colocar a minha bobina, que é a base da lógica de programação. E aqui acontece o que é característico também do Ladder. Eu tenho o novo elemento na minha área de programação, quero fazer o meu contato de selo, como a gente já viu. Então vamos fechar primeiro as conexões dessa aplicação simples. Quero colocar então agora associando ao um novo relé. Então o elemento, a partir do momento que ele está inserido na área de programação, ele se torna então disponível. Está aqui ele, que não existia antes, agora está na área de programação. Eu posso então associar o meu contato
a esse elemento. Faço a minha conexão, lembrando que eu tenho um ponto correto para essa conexão. Se eu tentar aqui, ele vai ficar incompatível, né? Portanto eu tenho que levar até o ponto correto de conexão. Eu tenho então meus dados para esse contato de selo, como a gente viu em sala de aula. Para simulação, eu posso apertar a tecla F3 ou diretamente na minha barra dar o comando de simulação. Antes de simular, eu posso então rever as características da minha referência de entrada. Então eu tenho ele aqui, botão da direita, as propriedades do bloco, venho na condição de simulação e está lá. Ele estava colocado como uma chave simples, liga e desliga, quando na verdade ele é um push button, NA, está aqui, ok. A mesma coisa com a minha chave desliga. Também. E aí pode surgir dúvida, mas ele não era normalmente fechado? Normalmente fechado eu posso representar ou por uma chave normalmente fechado, mas aí eu teria que ter um contato make, porque ele ficaria fechado e na hora que eu desse o pulso ele inverteria, ou como a gente fez, eu trabalhei com break, eu tenho então aqui que mantê-lo também como momentaneamente NA. Então na simulação, a partir da tecla F3, lembrando que na simulação nós vamos forçar as referências de entrada e ver como é que se comporta a saída. Nesse exemplo, eu tenho então liga e desliga como entrada e o acionamento da bobina do motor como saída. Quando a gente coloca para simular, eu já tenho o meu nível lógico 1 da barra energizada, aqui em vermelho, é onde eu tenho corrente já circulando. Nível lógico 0, ou representação em azul, onde eu não tenho corrente circulando. Como nós trabalhamos NF, Break Contact, ele 0 invertido é 1, por isso eu tenho essa corrente circulando. Então, partindo para a simulação, eu dou o meu pulso. No pulso, eu alimento a minha bobina de saída com o meu contato de selo. Eu crio esse caminho alternativo e aí eu mantenho ele energizado. No desliga, eu corto essa alimentação e o motor está desligado. Então, depois dessa breve revisão, boa sorte com o exercício que está disponibilizado para vocês fazerem, um pouquinho mais elaborado. Eu aguardo o envio então desse exercício para que a gente possa voltar e fazer os comentários. Boa sorte!